Bom, a apresentação aqui do trabalho de linguagens formais e autômatos ah, do professor Alex Rizzi. A gente utilizou aqui o WebGauss como solicitado pelo professor para a gente fazer a tokenização e a gramática e geral exportar o arquivo para o Java depois. Então, para a parte aqui de tokens, a gente tem primeiro uma expressão regular para ignorar espaços em brancos, depois uma para identificar o show, que seria para mostrar as variáveis e os resultados, a log para reconhecer log, variável que é o x, y, z, pode ser maiúsculo ou minúsculo para reconhecer as variáveis, binário porque a gente tem que fazer uma calculadora que faz os cálculos em binário, então ele reconhece apenas zeros e uns. Ou aqui o barra soma, a subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, o de igualdade, o de abre e fecha parênteses, e temos também o de fim de linha, que a gente usa a cada linha inserida. Bom, sobre aqui a gramática e suas produções. A gente começa o programa o não terminar o programa e ele pode gerar ah, um comando apenas ou o comando e o programa. Então, isso permite com que a gente gere apenas um cálculo, seja uma multiplicação ou um log, uma exponenciação, ou então isso seguido de outras operações matemáticas. Então aqui a gente vê que o comando ele pode ser uma variável, seguido de uma igualdade, que segue uma expressão aditiva e termina a linha. Ou então ele pode ser um show com parênteses aberto, com a expressão aditiva, parênteses fechado e fim da linha. Ou ele pode ser uma expressão aditiva e fim da linha. A expressão aditiva, a gente usou essa expressão aditiva, expressão multiplicativa, expressão de potência e fator para a gente definir a ordem de prioridade. Então, a ordem que as coisas são verificadas aqui nos tokens, tanto ali nos tokens quanto aqui, influencia em qual operação vai ser executada primeiro na pilha e lista ali gerada pelo que a gente usa no Java. Então, aqui na expressão aditiva, ela pode ser uma expressão aditiva mais uma expressão multiplicativa, uma expressão aditiva menos ah, uma expressão multiplicativa ou uma expressão multiplicativa. Ah, Depois, a expressão multiplicativa ela pode se tornar uma expressão multiplicativa vezes uma expressão de potência, uma expressão multiplicativa dividido por uma expressão de potência ou uma expressão de potência. Depois, a expressão de potência ela pode ser o fator, aí o ícone da exponenciação e no caso o chapéu e a expressão da potência, ou então ele vai ser o log e o fator, ou então ele pode ser só o fator. E o fator ele pode ser o parênteses aberto, a expressão aditiva e parênteses fechado, ou ele pode ser um binário, ou ele vai ser uma variável. Esses hashtags que a gente tem em cada campo aqui, em cada linha, eles são utilizados depois ali no Java para a gente identificar que operação está sendo feita durante um switch case, que vai gerenciar o resultado final. Então aqui para simulação a gente tem uma operação básica, o simulador léxico a gente tem aqui que é a variável, ele gera a variável, identifica que é uma variável, identifica que valor que a variável tem e a posição dela. Aí ele identifica a igualdade, depois identifica o binário, ele vê o fim da linha. Depois a variável de novo, igualdade, binário, fim da linha. Variável, igualdade, binário, fim da linha. E o show ele identifica que é que foi escrito, identifica que foi aberto um parênteses, que foi identificado a letra X dentro do parênteses fecha, e por aí vai. Aqui a gente tem a simulação sintática acontecendo, ou seja, as derivações que acontecem. Então, ele começa com o programa a gente vai gerar um comando e outro programa, né? Então, esse primeiro programa aqui gera outro programa com outro comando e, novamente, o programa gera um outro programa com outro programa. Esse programa mais interno gera um comando
em que ele recebe a variável, hashtag 11, igualdade, expressão aditiva, fim da linha. Depois, o comando aqui de baixo, ele recebe variável, igualdade, expressão aditiva, fim da linha. O que essa expressão aditiva se torna? Ela se torna uma expressão de multiplicativa, expressão de potência, fator, e ele recebe um número binário. A mesma coisa vai acontecer aqui para essa variável aqui. Ela vai receber expressão multiplicativa, potência, fator e vai se tornar um binário. Então, aqui é basicamente, nesses dois comandos aqui, a gente está definindo x e y. Depois a gente define z aqui, em expressão multiplicativa, na mesma lógica. Depois que a gente definiu as variáveis, aqui nesse comando vem o show. Então, a gente tem um parênteses aberto, ele identifica que é uma expressão aditiva, tanto é que o comando ele vai se tornar o comando, aí ele precisa chegar no fator. Então, ele vai virar o comando show, parênteses aberto, expressão aditiva, fecha e fim da linha. Aí da expressão aditiva ele vai derivar para a expressão multiplicativa. Da expressão multiplicativa para a expressão de potência e da expressão de potência para o fator. Então, do fator aqui, ele vai virar o binário que vai ser exibido o valor que contém no x. Agora o Pedro vai falar sobre a aplicação no Java. Boa noite, professor. Eu sou o Pedro. Bom, vou explicar aqui a parte do código em Java, né? Primeiramente, a gente vai ter aqui a entrada, que vai ler a nossa entrada, .txt. A gente vai ter o Lexio semântico, vão ser importados aqui no main. E o que a gente mexeu foi nesse semântico.java. Aqui a gente vai ter as tabelas símbolos e a pilha que vão ser inicializadas. Aqui o construct do semântico, em que a gente vai mexer com essas variáveis que a gente inicializou. Aqui vai ter um switch, que ele vai vir lá daqueles ponteiros que foram inicializados lá no arquivo .gauss, que o Cadu já explicou. Daí, dependendo lá do ponteiro, ele vai chamar alguma função. Essa primeira função, eu botei elas em ordem. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando eu digitar um x, ele vai aparecer identificador armazenado, e daí ele vai armazenar na pilha o x. Empilhar valor, ele vai empilhar esse x, então ele vai entrar aqui nesse caso do binário, ele vai fazer um regex e vai empilhar o valor x no nosso lexema. Ou, né, se eu já tiver essa variável, então, tipo, ou ele empilha um valor binário, ou ele empilha uma variável que já foi inicializada. A gente vai ter esses dois casos, o empilha valor vai empilhar um valor binário e o empilha variável vai empilhar uma variável que já foi criada. Depois de empilhar a variável, ele vai colocar na pilha. Não, desculpa. Ele vai atribuir um valor na variável. Então, por exemplo, aqui no caso x vai receber o 10. Ele vai mostrar aqui a atribuição. Daí no x vai receber igual a 10. Aqui, realizar operações, ele vai realizar as 4 operações principais, que é a de soma, subtração, multiplicação e exponenciação. E eu esqueci de botar, mas vai a de divisão também, eu coloquei aqui. Então, ele vai receber aqui, ó, realizar a operação binária, a gente vai passar o nome da operação, vai passar o símbolo e vai passar qual que é a operação dela. Então, por exemplo, aqui é a exponenciação, a potência, né, que usa a biblioteca do mate, divisão. Aqui tem uma exceção para não ter número com zero, enfim. Aqui ele vai desempilhar os valores da pilha, primeiro o B, depois o A. Depois ele vai converter, vai realizar a operação e vai colocar dentro da pilha de novo, vai mostrar aqui. Então, tipo, a operação soma, vai receber o objeto A, o símbolo que seria mais, o objeto B, igual e o resultado. Aqui é outra operação que faltou, que é o logaritmo. Ele vai usar essa operação matemática log também, da biblioteca mate. Aqui é o nosso show, que vai basicamente pegar da pilha o valor e vai mostrar ele. E esse converter para double é uma funçãozinha que, obviamente, como eu já disse,
o nome vai converter o número binário para o número double para ser mais fácil de a gente manipular ele. Eu vou rodar agora o código com essas entradas. Aqui vai mostrar todas as entradas, então a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a exponenciação e o log. Vou rodar aqui. Basicamente, aqui, como eu falei, ele vai fazer, então, vai identificar o x, vai empilhar no x a variável a, aqui a atribuição, vai identificar o y, não sei o que, aqui várias variáveis. Vai mostrar, então, o x, o y e o z, show 10, o 5, 2. Aqui ele vai fazer a soma, vai atribuir no a, que aqui, ó, o a ele é igual o x, que é o 10, mais o y, que é o 5, vai fazer o 15. Enfim, vai fazer as operações aqui, o logaritmo, a exponenciação, enfim, eu acho que é isso.